As primeiras 4 coisas que eu quero acertar ao lançar. Eu quero caos, C-A-O-S. Quero um conceito incrível. Quero um entendimento de para quem isso é, a audiência. Oferta como criamos algo que atenda às suas necessidades. E vendas. Daniel Priestley é empreendedor, autor de best-sellers e palestrante internacional. Um especialista em tudo sobre dinheiro, influência e empreendedorismo. O incrível Daniel Priestley. O LinkedIn fez uma pesquisa e descobriu que, se você fosse começar uma marca empresarial e uma pessoal no mesmo dia, quando a marca empresarial atingir 1.000 seguidores, a marca pessoal terá 20.000. É 20 vezes mais poderoso. Estamos vivendo na época mais inacreditável. A internet nos dá acesso a 70% da população mundial que tem internet rápida. São 1,8 bilhões de falantes de inglês. Você só precisa de uma minúscula fração de pessoas para te descobrir. Isso é equivalente à era agrícola, se transformando na era industrial. Qual é a mentalidade de alguém que pode ter sucesso ao lançar um negócio? O dinheiro atrairá todos os tipos de pessoas. A pessoa que vai ganhar é aquela que... Daniel, bem-vindo. Estou animado que está aqui na The School of Greatness, em português. Obrigado por me receber no programa. Você teve muito sucesso como empreendedor. É um dos principais empresários do Reino Unido, especialista em finanças e acredito que atualmente possui 7 negócios bem-sucedidos. Não tenho certeza de quantos negócios seus já fracassaram, mas para o público nos Estados Unidos, as estatísticas sobre fracasso nos negócios são assustadoras. No primeiro ano, acho que mais de 20% das empresas fecham as portas. No 5º ano, esse número ultrapassa os 50%. Parece muito complicado, ou melhor, abrir um negócio até é fácil. O difícil mesmo é tornar esse negócio lucrativo, permitindo poupar, investir e realmente ganhar dinheiro. E mesmo aqueles 50% dos negócios que sobrevivem após 5 anos não necessariamente estão prosperando. Não. Isso não significa que você não esteja trabalhando de 80 a 100 horas por semana só para manter o negócio funcionando, lidando com o estresse de funcionários entrando e saindo, com contratação, treinamento, produtos dando errado, tudo isso. Como alguém que está assistindo ou ouvindo agora, que não tem vontade nenhuma de empreender ou gerenciar uma empresa, pode se convencer de que começar um negócio não vai esgotá-lo ou matá-lo de tanto trabalhar? Ou, caso não tenha interesse em abrir uma empresa, como pode dobrar, triplicar, quadruplicar sua renda por meio de investimentos ou de algum outro caminho? Tem bastante coisa para conversar aí. O que você disse é verdade, empreender é muito difícil. Por outro lado, você falou sobre a taxa de fracasso. Só 5% das empresas chegam a faturar 1 milhão ou mais. 5%? No mundo todo? 5% nos Estados Unidos, que é o melhor lugar do mundo para ser empreendedor. Só 5% conseguem isso? Aproximadamente, talvez 6 ou 7. No Reino Unido fica em torno de 5 também. É esse percentual que chega a ter uma receita anual na casa dos 7 dígitos. Ou até mais. Então, o que você disse está correto. Não é algo para quem não aguenta pressão. E, para ser sincero, eu nem tento convencer ninguém a empreender. Ajudo muita gente que já está nesse caminho. E se já são empreendedores ou querem ser, aí sim podemos conversar. Se alguém diz isso não é para mim, eu respeito completamente. Sim. Empreender é um esporte coletivo, como você sabe. Um papel é o do fundador, que inicia e assume o maior risco desde o começo. Outro papel é o das pessoas que se juntam ao time empreendedor. Fazer parte de uma equipe empreendedora pode ser extremamente recompensador, financeiramente e em outros sentidos também. Eu acredito que empreender, essa experiência compartilhada de construir um negócio, é algo acessível para todos que têm interesse nisso. Essa é certamente uma realidade. Ser fundador não é para todo mundo, mas deixa eu te perguntar. Você já montou um Lego? Faz muito tempo. Bom, imagine pegar uma caixa de Lego. Você olha a parte da frente, vê aquela imagem bonita e pensa, isso vai ser divertido. Então tira todas as peças, joga na mesa e vira aquela bagunça. E você pensa, como que eu vou montar isso aqui? Felizmente a caixa vem com instruções dizendo, coloque essa peça aqui, essa outra ali, depois essa aqui. E se você seguir passo a passo, montar exatamente o que está na imagem da caixa é fácil. O problema com o empreendedorismo é parecido. As pessoas olham a vida de alguém no Instagram e dizem, eu quero aquilo. E essa é só a imagem da caixa. Mas, quando veem tudo o que é preciso para empreender, pensam, tenho que contratar gente, criar produtos, montar um site, postar no LinkedIn todo dia e um monte de outras coisas. E aí ficam totalmente sobrecarregadas. O que você realmente precisa é de uma abordagem passo a passo, onde você diz, primeiro faça isso, depois faça aquilo, e então faça aquilo outro. Assim, você constrói algo parecido com a imagem da caixa. Usando outra analogia,
Você e eu entraríamos num avião sem pensar duas vezes sobre segurança. Mas, há 100 anos, voar era uma das coisas mais perigosas que existiam, até descobrirem o processo, os princípios da aerodinâmica. Conhecer esses princípios e o processo fez do avião uma das formas mais seguras de viajar hoje. Acredito que empreender seja a mesma coisa. Existe um processo, existem princípios. Se você seguir o processo e respeitar os princípios, consegue criar um negócio com E segurança. que tipo de mentalidade alguém precisa para ter sucesso ao começar um negócio? A mentalidade precisa ser de curiosidade. Você precisa fazer experimentos rápidos e baratos. Na verdade, o que você está tentando fazer é dançar com o mercado. Você cria uma hipótese, como faria um cientista, e depois observa a resposta do mercado. Se for boa, você intensifica os esforços nessa direção. Se não for tão boa, você se adapta e muda. Precisa se manter curioso e pensar como um cientista. Vou dar um exemplo. Há cerca de um ano, minha equipe veio até mim, dizendo que queria criar uma nova tecnologia como produto. E eu respondi: eu não quero lançar um novo produto agora. Já estou sobrecarregado demais. Não quero abrir outro negócio. E eles perguntaram: podemos testar a ideia? E eu disse: tudo bem, vamos testar. Criamos então uma página de lista de espera. Ela basicamente dizia: estamos criando este produto. Fizemos algumas imagens ilustrativas e pedimos: se estiver interessado, entre na lista de espera e responda as 5 perguntas para participar do lançamento. Então eu fiz uma postagem no LinkedIn e disse à equipe: se 150 pessoas entrarem na lista, aí sim a gente explora essa ideia. Mas isso não significa que vão dar o cartão de crédito. Exatamente. Talvez só pensem. Parece interessante, vou deixar meu e-mail. Só queríamos um teste inicial, rápido, barato e sem risco, antes de precisar pedir o cartão de crédito. Então, só fizemos 5 perguntas simples como: o que melhor descreve sua situação atual? O que você quer alcançar? Qual o seu maior obstáculo? Quanto estaria disposto a pagar? E o que mais você quer que saibamos sobre você? 750 pessoas preencheram o formulário. Eu esperava 150 e fiquei surpreso. E não só preencheram, mas também, na parte sobre preços, nós achávamos que o valor da assinatura seria de $29 por mês, mas o preço mais sugerido foi de $59. Então nos olhamos e pensamos: tem algo interessante aqui. Então, vocês deram opções de preços? Sim, demos. E claro, eu achava que todos iam escolher o preço mais baixo. Que todos iriam dizer $5 por Sim, mês. mas não 59, porque a forma como fizemos a pergunta foi: qual preço melhor descreve o seu orçamento? Deixando claro que um preço menor teria menos funcionalidades e um preço maior, mais funcionalidades. Quais foram as opções de preços? Acho que eram 29, 59, 99 e $129. E 59 foi... 59 foi o mais escolhido. Interessante. Sim, 750 pessoas que entraram na lista de espera demonstrando interesse por o quê? era uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar as pessoas a escreverem livros. Funcionava como um editor criativo. Usava algumas ferramentas de IA para te ajudar a estruturar as ideias do seu livro. Então, sabe, isso é o que chamamos de experimento rápido e barato. Lançar uma lista de espera. Muita gente, quando pensa em abrir um negócio, já imagina um compromisso gigante, e vem o estresse, a ansiedade. Tenho que ter um escritório, pagar taxas de registro, contratar 5 pessoas, fazer tudo isso. E se não funcionar, perdi $100 mil. Eu não começo negócios assim. E ainda desperdiçar 6 meses da vida e tempo. Exato. Eu começo negócios gerando leads primeiro. Será que conseguimos gerar leads? Será que conseguimos coletar dados? Se não, não avançamos com a ideia. Por quê? Tendo 7 negócios, você ainda quer lançar novos? Por que não focar 100% nos que já tem, que já geram 7 ou 8 dígitos, e levar eles para 9 dígitos? Em vez de gastar tempo, energia e recursos pensando, contratando e recrutando para lançar uma nova ideia, criar um produto mínimo viável, escalar a partir daí, contratar equipes pelo mundo, gerir essas equipes e criar processos, por que não simplesmente multiplicar por 10 os negócios que você já tem? Bom, os negócios que tenho já estão crescendo incrivelmente rápido. Em tecnologia e software, existe a regra dos 40, que diz que o crescimento mais a lucratividade devem somar mais que 40. Por exemplo, 20% de crescimento e 20% de lucro dão 40. Isso é a regra dos 40 nas empresas de software. Aqui na Scoreapp.com é 127. Crescemos 100% ao ano e temos margem de lucro de 27%. E cresce todo ano? Sim,
É um crescimento super acelerado. Minha outra empresa, Dente Global, cresce 15% trimestre a trimestre, há anos, e segue crescendo. Minha principal competência é começar coisas, montar equipes e lançá-las. Mas concordo contigo, talvez eu esteja ficando... É meio ridículo. A razão de ter tantos negócios é por causa da inteligência artificial. Eu era dono de um grupo de agências e disse: vamos lançar um produto de inteligência artificial por agência. Cada agência tem sua propriedade intelectual própria. Se você for uma empresa de design, era tipo, Sim. como construir uma IA para eles? Exatamente. Poderia ser um software ou uma ferramenta que vendia como um produto, em vez de um serviço. Eu era dono de uma empresa de publicação que lançou aquele software de livros. Inteligente. E tem uma agência onde estamos criando uma tecnologia de inteligência artificial para relações públicas. Isso é ótimo. Então, com essa tecnologia que apareceu, falamos, vamos aproveitar e fazer. Existem várias formas de conseguir negócios. Muitos dos meus negócios eu comprei, não comecei. E a partir deles, começamos outras coisas. Então, eu me divirto bastante começando negócios, sabe? Muito rapidamente eu montei um time e depois essa equipe que toca o negócio. Temos um plano de jogo, temos manuais e guias, e nós executamos esse plano. Como você encontra pessoas excelentes para contratar no seu time? No começo, você trabalha com quem está lá, e é você quem os torna excelentes. O compromisso não é que você encontre pessoas incríveis, você tem que fazer essas pessoas. Quando comecei minha primeira empresa, tinha 21 anos. Ninguém incrível ia querer trabalhar com alguém assim. Um jovem de 19 anos e o amigo dele entraram no time. Não éramos um time incrível, mas fomos ficando incríveis juntos. Você realmente começa encontrando quem está disposto a fazer parte do time. Para encontrar alguém, ia na Starbucks e perguntava para a pessoa que estava atendendo: você está pronto para largar seu emprego e vir comigo? E via se rolava. Se você pudesse dar 3 conselhos úteis para um empreendedor ou alguém que quer lançar um negócio novo, e se ele só fizesse essas 3 coisas, poderia se preparar para muito sucesso. Quais seriam essas coisas? No começo, algo que eu quero é caos. Quero caos, C-A-O-S. Quero um grande conceito e quero testar esse conceito. Quero uma compreensão clara de para quem é isso. E isso chamamos de audiência. De quem queremos a atenção, qual é o público-alvo. E a oferta, criar algo que ressoe com as necessidades e desejos da audiência. E depois, um processo de vendas. Essas são as 4 primeiras coisas que quero acertar quando vamos lançar algo. O conceito geral é: quero algo pelo qual eu sinta paixão, algo que resolva um problema no mundo e algo pelo qual as pessoas estejam dispostas a pagar. Quero que essas 3 coisas estejam bem alinhadas. Muitos empreendedores lançam algo pelo qual não sentem paixão, mas veem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Qual o problema desse tipo de pensamento? Bom, se você estiver atrás só do dinheiro, é muito difícil superar quem é genuinamente apaixonado pelo que faz. O dinheiro atrai muita gente. Se você imagina que tem muito dinheiro, as pessoas aparecem de todos os lados. Quem vai ganhar é quem reconhece que há dinheiro ali, mas também é apaixonado pelo que faz. Eles amam isso. Eles têm uma história de origem e uma missão clara sobre o que querem fazer. Geralmente, as pessoas que só buscam dinheiro não têm origem, missão ou visão. Não têm um background que diga que é isso que deveriam estar fazendo. Não têm uma visão de futuro nem uma missão clara sobre as coisas de maior valor que poderiam fazer hoje. Estão encantadas pelo dinheiro. Eu entendo que isso é importante, mas, no fim das contas, para as melhores oportunidades, você precisa dos 3. Você precisa de paixão, de um problema real que as pessoas queiram resolver e que estejam dispostas a pagar por isso. Então, essas são as 3 coisas importantes. Embora às vezes você possa abrir qualquer uma dessas 3 portas, você consegue identificar um problema que precisa ser resolvido, se apaixonar por ele e cultivá-lo. E às vezes percebe que algo novo e realmente lucrativo está acontecendo e, então, você se pega como se tivesse sido picado por um bichinho. Está animado pelo dinheiro e começa a investigar e percebe que isso se alinha com quem você é e com o que tem feito nos últimos 20 anos. E pensa,
Essa é a oportunidade que eu estava esperando. Mas você pode entrar na sala por qualquer uma dessas portas, mas precisa que elas estejam abertas. Mas e se alguém não quer ser empreendedor, mas essa pessoa quer ganhar mais dinheiro? Eu acredito firmemente, como disse, que o empreendedorismo é um esporte em equipe. E entre as primeiras 10 pessoas, há muita magia e muitas oportunidades de ganhar dinheiro. Seja você o fundador ou um dos primeiros 10. Às vezes você pode entrar em um time no começo que oferece participação, que está sendo dividida, ou pode receber bons bônus de desempenho, altos valores em bônus, fora o conhecimento que você ganha por fazer parte de um time pequeno de 10 pessoas, pode te preparar para uma vida cheia de oportunidades. Então, pessoalmente, eu tinha 19 anos quando larguei a faculdade. Me convidaram para bater na porta de um cara que estava começando uma empresa. Ele tinha 37 anos, eu tinha 19, e era a casa mais grande que eu já tinha visto. Bati na porta, tive uma reunião de 30 minutos e acabei falando com ele por 3 horas. Ele virou meu mentor. Eu era o terceiro funcionário. Estávamos na cozinha, chegamos a ter 60 funcionários e construímos uma receita multimilionária. Esses 2 anos me ensinaram muito sobre mim mesmo, sobre as realidades do negócio e como acessar recursos, todas essas coisas importantes. E no fim desses 2 anos, fui falar com o John e disse: gostaria de ter participação no negócio. E ele disse... Você sabe o que ele disse? Ele disse: se quer isso, deve começar seu próprio negócio. Ele disse: eu coloquei todo o dinheiro e também assumi todo o risco. Eu era só um moleque de 19 anos quando lhe conheci, o que foi engraçado. Tem algo errado com essa mentalidade dele? Não, porque é prerrogativa dele. Ele estava tentando dizer que ainda não. Mas o que eu ouvi como um jovem de 21 anos foi: vai lá e começa o seu. Comece seu negócio. Então, na real, eu fiz isso. Comecei o negócio aos 21 porque ele me aconselhou muito bem. Faturamos mais de 1 milhão no primeiro ano e mais de 10 milhões no terceiro. Incrível. Montei meu próprio time e aprendi muito sobre como gerar leads e fazer vendas. Uau! Todas essas coisas e como montar um time. Então, depois de fazer parte daquele grupo pequeno, isso me preparou. O problema de trabalhar em uma grande corporação é que você não faz ideia do que toda a empresa faz. Não sei se você já trabalhou numa grande corporação antes. Nunca trabalhei. Não? Quero dizer, eu já tive vários trabalhos eventuais, tanto durante a faculdade e depois dela. Já fui motorista de caminhão e porteiro de boate. Eu também não tive essa experiência, mas sempre ouço que, quando você trabalha numa grande corporação, te colocam num canto. Você fica fazendo umas planilhas, você não faz ideia de quanto estão te cobrando ou se a empresa está lucrando, ou como conseguiram aquele cliente. Você só faz uma pequena parte. Estar num negócio pequeno te dá essa visão completa e melhor. Você faz tarefas diferentes, vê no que os outros estão trabalhando, colabora muito mais e acaba ficando mais esperto. Sim. Você fica mais empreendedor quando está num time pequeno, numa startup. Você tem que fazer isso. Ganha autoconsciência, consciência comercial e acesso a recursos. São ótimos motivos. E geralmente o time conversa sobre o que está fazendo junto ou algum grande projeto que será lançado nos próximos meses. Todo mundo trabalha junto. É mais como um esforço em equipe, como é nos esportes. E é incrível o quanto times pequenos são transparentes. Muitas vezes você sabe a receita, o lucro, quantos clientes chegam todo mês. Essas coisas ficam bem visíveis em negócios pequenos, ou na maior parte deles. Estou curioso. Como alguém que lança um negócio e digamos que chega a ganhar 100 mil ou 1 milhão em receita depois de alguns anos, como essa pessoa pode agir de um jeito que gere o dobro ou o quádruplo de receita sem sentir que precisa fazer o dobro ou o quádruplo de trabalho? Porque quando lançamos algo, exige tudo da gente. Mas quando chegamos no próximo nível, exige uma parte diferente da gente que ainda não desenvolvemos. Sim, isso é completamente verdade. Tem 2 coisas que realmente mudam o jogo. Uma delas é ter uma pessoa-chave de influência liderando todo o negócio. Essa pessoa vai ser a voz do negócio, o rosto do negócio
e deveria ser a fundadora. Então, Por que é tão importante ter uma pessoa-chave de influência num negócio? porque nos primeiros dias você apresenta um a um, mas para escalar, apresenta para muitos. No começo, você pode estar fazendo reuniões de vendas individuais, e depois chega um ponto em que a melhor forma de escalar é postar vídeos e anúncios, fazer apresentações em grupo ou eventos, criar conteúdo para redes sociais que gere impacto. Tudo isso é amplificado demais com uma marca pessoal. No online, não prestamos atenção nas marcas das empresas. Richard Branson tem 12 milhões de seguidores no X, enquanto a Virgin tem só 250 mil. Até Tim Cook tem o dobro de seguidores que a Apple. Insano, né? Não é? Então, o LinkedIn fez uma pesquisa e descobriu que se você começasse uma marca empresarial e uma marca pessoal no mesmo dia e publicasse exatamente ao mesmo tempo, quando a marca empresarial chegasse a 1.000 seguidores, a pessoal teria 20 mil. Isso é 20 vezes mais poderoso. Quando você escala, precisa ir de um para muitos. Tem que levar sua mensagem para muitas pessoas. E as pessoas subestimam isso. Mas você precisa de algo como... Você precisa que de 2 a 20 mil pessoas saibam o que seu negócio faz, para que essa curva comece a subir. Então, a marca pessoal é um grande motor de crescimento, especialmente para negócios que vão de 6 a 7 dígitos em receita. Se você quer passar de 1 milhão para 5 milhões, precisa construir sua marca pessoal. E vai ver o crescimento porque vai alcançar muito mais pessoas que conhecem você. O próximo passo são os ativos digitais, que significa digitalizar tudo o que está acontecendo. Se tem um cliente satisfeito, faça um vídeo e poste no canal do YouTube. Se você tem um sistema ou processo que é seu método característico, crie um diagrama e garanta que as pessoas possam ver e encontrar isso. É como você fala no seu livro sobre criar sua Sim. propriedade intelectual. Sim, exatamente. Esse é meu método na jornada empreendedora. E tem vários pontos aqui, como o ponto de equilíbrio do empreendedor e coisas do tipo. Então, tudo que falo, eu crio ativos digitais, como livros, vídeos, diagramas, porque é isso que escala muito na internet. Estamos vivendo uma época incrível, em que a internet nos dá acesso a 70% da população mundial que tem internet rápida. São 1,8 bilhão de falantes de inglês. Então você só precisa que uma pequena fração dessas pessoas te descubra. E se você digitalizou o que faz, incluindo o valor, o produto e a entrega, pode alcançar uma escala incrível. Estamos vivendo um momento incrível como o equivalente à era industrial, ou melhor, a era agrícola se transformando na era industrial. Estamos passando da era industrial para a era digital. Então é aqui que começamos a aproveitar essas grandes tendências que estão Eu acontecendo. te ouvi falar sobre a economia antiga versus a nova economia. O que é a economia antiga e qual é a nova economia que vem aí? A economia antiga é aquela que você foi preparado no sistema educacional. Tinham essa visão para você de que iria trabalhar em um escritório, numa fábrica ou num canteiro de obras. E basicamente diziam: essa é a nossa visão para o Luiz. Você fará 15 anos de escola, depois trabalhará 25 anos como operário, depois será gerente por uns 10 anos, líder por 5 anos, e depois terá 15 anos de aposentadoria. E então vai morrer. Uau, então esse era o plano. Você sabia disso ou não? E por muito tempo a era industrial foi um bom plano, de 1850 até 2000. Esses 150 anos foram um jeito bem decente de se aproximar do que era possível para a maioria das pessoas. Mas desde os anos 2000, e especialmente desde 2020, quando tivemos a pandemia, a forma como o mundo funciona não é mais assim. Agora estamos na era digital. Por exemplo, geografia já não é um grande ditador de valor. Quase sempre foi assim. Onde você crescesse, provavelmente, seria onde trabalharia e viveria. Basicamente num raio de 10 milhas. E isso era tudo. Agora você pode ser contratado de uma empresa do outro lado do mundo. Pode vender para clientes em 150 países. Seu chefe pode ser alguém com quem você nunca esteve fisicamente. Seu melhor colega pode estar no Brasil. Tudo isso, sabe, toda essa geografia desaparece. Produtos físicos costumavam ser o motor principal da economia, assim como serviços entregues diretamente.
Agora são propriedade intelectual, mídia, dados, software e finanças as principais máquinas da economia. Então, precisamos reconhecer que o futuro da carreira será muito diferente do passado. O que está acontecendo é que estamos indo para uma economia de altíssima velocidade. São ciclos de ação rápida. E esses pequenos ciclos são assim. Você percebe um problema, junta um time pequeno para explorar, lança algo para testar, amplia o time, amplia a tecnologia, formaliza, abandona, passa para o próximo problema. E esses são, sabe, o tipo de carreira que veremos no futuro. Não sei se você vê tanto quanto eu, mas poderia perguntar para um profissional de alto desempenho. Me diga, o que você está fazendo para trabalhar? E vão te falar umas 5 coisas. Estou escrevendo um livro, estou fazendo uns podcasts, lancei uma agência, estamos desenvolvendo um produto de software de inteligência artificial. Estamos organizando um festival. Temos um evento ao vivo chegando. Sabe? E você pergunta, quantas pessoas tem no seu time? E é tipo, não, somos só eu e mais 5. Sabe? Somos só um pequeno grupo de 5. E esses ciclos de valor rápidos e dinâmicos são criados, e você pode ter vários rolando ao mesmo tempo. Pode ser líder em um e fornecedor em outro. Num dia qualquer, você pode ser palestrante pago numa conferência e também liderar um time organizando sua própria conferência, sabe? É isso. Sim, temos uma conferência anual chamada Summit of Greatness há 9 anos. Mas também falo em eventos de outras pessoas. E você está escrevendo um livro e é meio que uma carreira plural. Você se identifica com essa ideia desses pequenos ciclos rápidos, de coisas acontecerem rápido? Quero dizer, nos primeiros 10 anos levando meu negócio, acho que fazia isso o tempo todo. Tinha umas 15 fontes diferentes de receita dentro de um único negócio. E chegou um ponto, uns 5 anos atrás, em que eu senti que estava num 7 de 10. Sim. Porque eu estava fazendo muitas coisas. Era quase como esse ciclo de ação rápida. Tudo era empolgante e eu aproveitava todas as oportunidades que me levaram a alcançar certo nível financeiro e de oportunidades. Mas depois, senti que não conseguia avançar, porque estava dispersando meu tempo, pulando de uma coisa para outra todo dia, com um novo projeto interno. Sim. Tipo, uau, tem dinheiro aqui, vamos fazer isso. As pessoas precisam, tem uma necessidade, tem um problema. Isso me interessa, gosto disso também. Sou apaixonado. Vou fazer tudo. Mas isso só funciona por um tempo, até você se sentir esgotado e ressentido com o seu negócio. Sim. Bom, não é um estado permanente. Você sente que se esticou demais, então dá um passo atrás e fala, ok, vou focar só nas coisas que têm mais valor. Mas o que inevitavelmente vai acontecer é que você vai ficar muito forte em algumas coisas-chave e, Sim. naturalmente, isso vai se expandir. Sim. Estou meio nesse ponto em que estou pronto para atrair as próximas coisas maiores. Talvez comece pequeno e depois escale. E não significa estar pronto no dia seguinte. Se for em um ano, ótimo. Quando estiver pronto, quando sentir, Quando chegar a hora certa. isso é alinhamento. E não significa que vai funcionar. Mas isso parece que tem potencial para ser realmente empolgante. Uma energia sustentável, renovável, que serve e impacta as pessoas de forma significativa e gera uma receita importante. Um ganha, ganha, ganha. Sim. E simplesmente parece um encaixe perfeito. Sim. E estou meio nessa fase em que, sabe, sinto que estamos prontos para isso. Mas tem que ser a oportunidade certa e também quero dizer, estou rejeitando muitas oportunidades financeiras que são boas. Mas não é o encaixe certo. E eu penso, vai consumir Sim. muito do meu tempo. Não é escalável. Sim. E se eu fizer só por uma certa quantia de dinheiro nos próximos 6, Isso não é onde 12 você está meses, agora. Mas fico tipo, simplesmente não parece certo. Sim, você está fazendo a coisa certa e é isso que vai acontecer. Então compare isso com o modelo antigo, onde literalmente você só tinha um trabalho, fazia só esse trabalho, e no fim de semana tinha um hobby. E, sabe, você estava mais ou menos no caminho da vida de outra pessoa. Sabe, esse era o sistema antigo da Revolução Industrial. No sistema digital, você tem que desenvolver um senso de intuição. Estou assumindo demais? Devo desacelerar? Aqui devo dizer sim, aqui devo dizer não. Então, parte do novo conjunto de habilidades que precisamos é a capacidade de discernimento. Num mundo movido por inteligência artificial, onde tudo é possível, você pode expressar suas ideias na velocidade da luz. Você precisa ter gosto e discernimento para saber dizer: isso não é do meu gosto, não é para mim, não é a coisa perfeita para mim. Sabe, uma grande habilidade agora
É saber dizer não. Isso é enorme. E é difícil recusar dinheiro. Sabe, você não quer recusar uma oportunidade financeira num mundo de... O dinheiro é uma ferramenta para te apoiar e apoiar seu estilo de vida. E há fases diferentes na vida, sabe? Tem momentos na vida em que você definitivamente não recusaria dinheiro. E tem momentos em que você tem um pouco mais de discernimento que é: ok, isso é dinheiro de curto prazo, não de longo prazo. E eu busco ganhos de longo prazo com pessoas de longo prazo. Sim, e escuta, eu sou totalmente a favor de criar uma riqueza financeira incrível. Concordo totalmente. Se ela vier durante minha vida, ótimo. Quero ser como um administrador dessa riqueza e espero fazer a coisa certa com ela. Servir do jeito certo com esse dinheiro. Não só para mim e minha família, que sim, quero prover e criar experiências que... Claro! Serão momentos inesquecíveis. Isso não significa que você precise de muito dinheiro o tempo todo para criar esses momentos inesquecíveis com a família. Sentir que leva um estilo de vida saudável com a comida certa e a casa adequada. E sabe, você não precisa Sim. de dezenas de milhões de dólares para viver bem. É interessante porque você já conversou com 1.700 pessoas que estão vivendo vidas incríveis. Então você captou essa ideia de que tem que haver um pouco de equilíbrio. Sim, quero dizer, é simplesmente... Qual é o objetivo final? Sabe quanto dinheiro vai fazer você se sentir suficiente? E em qual número você chegou? Para mim, acho que ainda não cheguei ao número, mas não será só quando for um bilionário. Só então eu venci. Ou quando eu tiver vendido uma empresa por 100 milhões de dólares, então serei suficiente. Não. Sim, o seu suficiente já está feito. Eu me sinto suficiente agora e estou tão grato e abençoado pela abundância que veio para a minha vida, pela paz que tenho internamente, pela saúde que eu tenho agora, pelo meu casamento, por você, sabe. Tudo o que estou criando e a oportunidade de acordar mais um dia. Eu sou abençoado. É um ótimo jeito de pensar. Há tantas pessoas no mundo, e eu conheci tantas dessas pessoas que sofreram muito e têm todo o dinheiro do mundo. Então, se todo o dinheiro do mundo não traz paz interior e satisfação, Sim, então qual é o objetivo? é um bom E ponto. como? Não estou dizendo para você não buscar construir uma riqueza enorme, Sim. se isso te empolga. Sim, Mas, a que custo? A que preço? Sim. Sabe, você vai se arrepender tipo, queria ter passado mais 10 anos construindo mais empresas para ganhar mais dinheiro? E virar um milionário com um patrimônio maior, em vez de ser um milionário em autoestima. sim, Como posso desenvolver mais amor, mais paz, mais expansão interna, em vez de focar só na expansão externa? E não estou dizendo que existe certo ou errado, bom ou ruim. eu diria que o empreendedorismo é a jornada de desenvolvimento pessoal mais incrível. Ele realmente te ensina muito sobre você mesmo, te desafia, faz uso de sua inspiração, te força a explorar seus limites e fronteiras, te leva a ser criativo. Então, o empreendedorismo é desenvolvimento pessoal em movimento. É como passar de ler um livro, que é acadêmico, para vou criar algo no mundo, que é tipo, ok, vou montar, vou... Sabe, você não aprende a andar de bicicleta lendo um livro. Você tem que subir na bicicleta. Sim, Sinto que o empreendedorismo é essa jornada de desenvolvimento pessoal que acontece na vida real. É uma forma de viver essa jornada. Ele realmente te leva nessa jornada de desenvolvimento pessoal. E, qual é este número para você? para mim, é tudo sobre estar alinhado com minha paixão. Estou alinhado com o que devo fazer. Minha missão profissional é formar empreendedores que resolvam os problemas mais importantes do mundo. E o que eu quero fazer é construir uma comunidade de pessoas que estão resolvendo problemas significativos no mundo, que estão elevando o mundo. Eles estão se destacando, estão resolvendo problemas, eles estão tendo um impacto e, para mim, pessoalmente, gosto de criar negócios que ajudam empreendedores a se destacarem, crescerem e causarem impacto. Então, por exemplo, o software para escrita de livros, o Bookmagic.ai, é um exemplo de ajudar as pessoas a se expressarem através da escrita de um livro, porque isso lhes permite se destacar, expandir e causar um impacto. Então agora eu só estou fazendo só faço coisas que estão alinhadas com a minha missão pessoal. E eu faço coisas que são divertidas. O lado complicado de ter dinheiro demais é que nem é tão complicado assim. Qual é o lado complicado de ter dinheiro demais? O que é frustrante é que você passa de ser altamente criativo para ser um administrador de dinheiro. E isso é um problema real, porque a coisa que te leva, à saída da empresa é que você derramou criatividade.
E era tudo sobre expansividade. E era tudo sobre construir algo que pertencesse ao mundo. Você viu antes de todo mundo, e você só queria que esta coisa existisse, então você quase a trouxe à existência. Você contratou membros para a equipe. Você pegou algo que não existia e trouxe para a economia, e você o tornou real. E então alguém viu tanto valor nisso que comprou por 100 milhões. O problema então é que, se você receber um cheque de muito dinheiro, você se torna o que é conhecido como um gestor de riqueza ou gestor financeiro. Por padrão, você passou de algo totalmente criativo e expressivo chamado seu negócio, para se tornar alguém focado em risco, cautela, em não perder nada e... Sendo conservador em vez de investir e arriscar, lançar algo novo. Sim, sim. Quantas pessoas você conhece que já venderam negócios de 8, 9, negócios de 10 dígitos, que depois ficam deprimidos dentro de semanas após ter todo esse dinheiro no banco? É quase como se você ouvisse mais histórias de bilionários saindo de empresas que ficam deprimidos por 2 anos do que pessoas que estão tipo, minha vida está incrível agora. É como se houvesse quase uma depressão por isso. Bem, eu não vou dizer que isso acontece o tempo todo, mas acontece. Tem o outro lado também, né? Tem aqueles que têm ótimos momentos depois de vender a empresa e que, na verdade, vivem um segundo capítulo muito bom também. Então tem os dois lados. Demora um pouco para entender. É quase como... Sim, é a próxima jornada de desenvolvimento pessoal. Sim. Então, eu tenho muitos amigos que venderam por centenas de milhões e o segundo capítulo deles é ainda maior que o primeiro. E é uma nova forma de expressão, é uma nova forma de criatividade e eles estão prontos para isso. E é ótimo. Sempre há o luto pela venda de um negócio. Nem sempre. Eu vendi negócios que fiquei muito feliz em vender. Eu vendi um negócio, comprei uma empresa, cresci e vendi. Vendi para uma empresa de capital aberto em Nova York e foi um ótimo negócio e eu fiquei tipo... Maravilha. E vamos para a próxima coisa. Então já tive momentos em que isso aconteceu. Para mim, pessoalmente, o que notei como um tema comum é que você quer vender uma empresa por dinheiro suficiente para fazer qualquer coisa, mas não o suficiente para não fazer nada. Sabe, muitas das pessoas mais felizes que conheço vendem empresas por cerca de 10 a 50 milhões e agora têm capital, podendo fazer coisas grandes. Podem fazer algo com isso. Mas eles ainda estão energeticamente no jogo. Sabe, eu tenho alguns amigos que venderam empresas por, você sabe, perto de $1 bilhão. E isso é meio estranho, porque quase nada se torna, tudo se torna sem sentido a esse ponto. Vou apenas comprar isto e gastar ali. Sim, vou ter casas ao redor do mundo e vou viajar de jatinho particular. Mas, cara, todo mundo está ocupado. Eu posso fazer qualquer coisa, mas os outros não. Todo mundo está tentando ganhar a vida. Aí você fica rolando a tela, sabe? Eu estava conversando com um amigo que passou por isso. Ele disse, você fica vendo as notícias ou rolando o Facebook e acaba sendo meio doloroso, porque lá no fundo você sabe que poderia agir, resolver aquele problema, ajudar aquela pessoa. Só que aí vira algo tão grande, tão pesado, que você acaba tendo que criar uma espécie de blindagem. Entende? É tão interessante. E você não consegue evitar isso. Você não pode salvar a todos. Sim, mas preste atenção, não vamos fazer um drama. Para os bilionários do mundo, certo? Sim, exatamente. Sabe, aqui está a coisa legal. Hoje em dia, é totalmente possível para pessoas realmente normais iniciar um negócio que ainda seja possível ter qualidade de vida, que faz receita de 6 e 7 dígitos, e lucro de 6 dígitos, talvez 7 dígitos. E você tem diversão, liberdade e flexibilidade. E isso se torna um meio de poder viver e trabalhar de qualquer lugar. Não vamos menosprezar a verdadeira oportunidade do momento. A maior oportunidade do momento é que pequenas equipes dinâmicas de menos de 10 pessoas pode ter um impacto realmente significativo nos negócios. Vivemos numa época em que pequenas equipes têm uma influência infinita. Eles podem ter um canal no YouTube, eles podem usar ferramentas de inteligência artificial, eles podem usar vários softwares, e toda a equipe pode viver e trabalhar de qualquer lugar, ganhando muito dinheiro. Tenho inúmeros exemplos de pessoas que estão fazendo de 1 a 5 milhões de receita, $500 mil de lucro a $1 milhão de lucro, e não precisam estar em nenhum lugar específico em qualquer momento. Ninguém fica desapontado com isso. Certo. Tem qualidade de vida. Tem uma boa qualidade de vida. Nesta jornada do empreendedor aqui, de 1 a 3 pessoas, é um momento realmente difícil nos negócios. Está tentando entender as coisas e descobrir qual é o seu valor. De 3 a 12 pessoas é a boutique de qualidade de vida. E então de 12 a 30 é loucura. Muito grande para ser pequeno, muito pequeno para ser grande. E de 30 a 250 pessoas é a sua zona de desempenho. Então, de 12 a 30 é o pior lugar para estar em termos de... É uma fase complicada. Entre 12 funcionários a 30 funcionários. Porque é grande demais para ser pequeno e pequeno demais para ser grande. Porque é tão difícil e como você decide? Como você sabe se deve ultrapassar 30
ou permanecer abaixo de 12? Bem, se você quer um negócio de estilo de vida, então é a equipe de 3 a 12 pessoas. É aí que você quer estar, porque é uma equipe auto-organizada. Você tem uma equipe central de cerca de 10 pessoas. Sim, e também há uma equipe no remoto, mas sim. Mas essa equipe principal, eu aposto que você percebe que ela se organiza sozinha. As pessoas acabam entendendo o que precisa ser feito e simplesmente fazem, sem muita burocracia. O estranho é que cerca de 13 pessoas dividem o time em 2 ou 3 sub-equipes. Então, quando você contrata a 13ª pessoa, agora você tem uma equipe de vendas que não fala com a equipe financeira, que não fala com a equipe de operações, e agora há dramas. Quando você junta 17 pessoas, 2 delas começam a namorar, e fica estranho. Isso já aconteceu? Nada me vem à mente agora, mas sim seria estranho. Porque você manteve abaixo de 12. Verdade. Mas não acho que isso tenha acontecido, a menos que tenha acontecido sem meu conhecimento. Pode ter acontecido sem você Certo, saber. sim. Às vezes acontece nas salas de reuniões. Mas você tem 17, 19, 20. Você realmente está muito grande para ser pequeno, mas muito pequeno para ser grande. Você está nessa zona estranha. Quando você chega aos 30, geralmente tem uma equipe de liderança de 4 ou 5 pessoas que pode liderar as equipes de equipes. E agora você tem um negócio de verdade. Você está na zona de poder vender esse negócio por dezenas de milhões de dólares. Então, Mas você tem que ir de 12 para 30. Como você faz isso tão rapidamente para que esteja mais em um negócio de alta performance em vez de no nível boutique de qualidade de vida? o mais rápido que já fiz foi em 3 dias. Se você acaba de adquirir uma empresa que tem uns 20 funcionários Bem, e você aí, pode- do nada, pensa, vou contratar 8 pessoas. Mas o que a gente realmente fez foi organizar uma conferência. Foram 3 dias e convidamos cerca de 70 pessoas. E basicamente falamos que, ao final desses 3 dias, Uau. íamos montar um time. E montamos essa equipe. Era um negócio de quê? Bem, esse negócio em particular foi uma empresa na qual me chamaram para ajudar a Uau. acelerar o processo. Era uma empresa de consultoria, com sede em Boston. E contrataram 30 pessoas em 3 dias. Então juntamos uma equipe de 30 pessoas em 3 dias e foi incrível. Organizamos o organograma, as pessoas escolheram seus papéis e, ao final dos 3 dias, estavam organizadas e prontas para começar. Não precisa necessariamente levar muito tempo. Você também precisa de dinheiro para fazer isso. Sim, ou você só precisa dos acordos. É. Veja, um negócio de desempenho é um negócio mais avançado. E quando você ouve startups do Vale do Silício, eles saem e garantem os primeiros 3 a 5 milhões de capital para formar um time inicial de 30 pessoas, certo? Então eles montam sua equipe de liderança, seguidos pelos desenvolvedores e pela equipe de sucesso do cliente. E representantes de vendas também. Então eles meio que recrutam. E isso faz parte da história da fundação. Nos primeiros 12 meses, montaram essa equipe. E é por isso que conseguem os 3 a 5 milhões. Mas isso só funciona se a intenção for vender o negócio por muita grana. Se você está tentando vender um negócio em 5, 7, 10 anos, Sim. isso é o que você precisa fazer. É um pouco como esporte. Tem muita gente que adora jogar tênis só como estilo de vida. E tem aquelas pessoas que querem ser profissionais em turnê. São mundos bem diferentes. Isso é interessante. Então, quantos dos seus negócios, dos 7 que você possui atualmente, são negócios de estilo de vida versus... Então temos 2 que estão na fase de performance e temos 5 que estão passando por, sabe, aquele processo de sair do nível boutique para se preparar para o salto de performance. Interessante. Então, nenhum deles tem menos de 12? Pois pretende torná-los maiores. Sim, para mim o que está acontecendo é que basicamente no primeiro dia eu quero um time de aproximadamente 8 pessoas. Então se eu estiver lançando algo, é uma equipe de reconhecimento de 2 pessoas para explorar a oportunidade. Podemos vender isso, podemos construir isso. Uma equipe de 4 pessoas para iniciar o negócio, que é apenas uma equipe inicial para executar as campanhas de lançamento e conseguir os primeiros clientes, descobrir como esse negócio funciona. É uma equipe enxuta no nível boutique de 8 pessoas que está aqui. E então, quando recebemos o sinal de que o negócio está pronto, pulamos para a nossa equipe de desempenho. Entendi. Com 30. Com 30, sim. E é batata, né? Você sabe que só vai conseguir chegar a 3, 5 milhões com umas 10 pessoas. Talvez chegue a 10, Sim. se tiver sorte. Mas é mais ou menos por aí o limite. Aprendi isso com o Jura? exército. Sim. Lá eles Sério? nunca mandam uma pessoa sozinha. Eles têm a equipe de reconhecimento com 2 pessoas, depois a equipe de fogo com 4, a seção com 8, né, e o pelotão com 30. Então eu peguei esse modelo direto do militar. 2, 4, 8, 20. Quer dizer, 2, 4, 8, 30. Uau! Quantas empresas você já vendeu? Foram 4. 4. Sim, foram 4 processos de saída concluídos. Quando você sabe que é a hora certa de sair? Existem 3 sinais que o negócio dá. Você percebe que é a hora certa, quando na verdade você não quer vender.
Porque se você quer vender, muitas vezes é porque o negócio não está indo bem. Tem esse momento complicado que... Como eu me livro disso? Meio que iludir, Sim. enganar alguém de que isso é valioso. Então, definitivamente, não é hora de vendê-lo. A sensação que dá uma empresa, quando uma empresa está num momento bom para venda, é algo como: nossa, mas por que eu venderia ela agora? Esta é uma ótima empresa. Porque é o ponto máximo onde as pessoas vão se sentir da mesma forma em relação a isso. Mas existem 3 aspectos que as empresas têm quando decidem vender. Então, o número 1 são os contratos de receita recorrente. Mas as empresas que vendem por muito dinheiro, elas contraíram sua receita recorrente. Eles podem prever muito no futuro e têm algumas métricas que são sobre quanto de nossa receita é recorrente e quanto ela diminui, quanto ela diminui se a deixarmos ao longo do tempo. Então esses números são super claros. 2, elas têm uma equipe de 30 pessoas ou mais. Então você precisa ter 30 pessoas na equipe para que, quando o fundador sai, o negócio não desmorona. Porque normalmente, menos de 30 tem o que é chamado de dependência do fundador. E então você precisa do que são chamados ativos proprietários. E ativos proprietários são sua marca única, seu banco de dados, poderia ser seus sistemas e processos, poderia ser qualquer coisa que faça o negócio ser assim. Sabe, seja lá o que for que faz aquele negócio, que seja muito difícil competir com isso. Isso é o seu diferencial, o seu ativo exclusivo. Resumindo os 3, ativos proprietários, mais de 30 pessoas na equipe e receitas recorrentes no futuro. Se você acertar essas 3 coisas, vai mudar sua vida com uma venda. E eu sempre fui um defensor de construir uma marca pessoal desde 2008, quando comecei essa jornada. É como se eu tivesse Sim, você está aprendido sobre arrasando. marcas pessoais no fim de 2007, quando comecei a mergulhar no empreendedorismo online e a entender o mundo digital e o que estava chegando com as redes sociais. Sim, Fui um grande fã desde o começo. foi o ano em que o Facebook foi lançado. Você começou Eu super estava cedo. no Facebook quando ele era usado apenas pela galera da faculdade. Sim, por volta de 2004. Em 2004, eu estava na faculdade. E foi tipo, estamos prestes a ter o Facebook. Como Sim. se fosse a próxima onda da escola. 2007 foi quando o Twitter tinha acabado de ser lançado. E o YouTube estava meio que se tornando... Abri um canal no YouTube em 2007. Postei meu primeiro vídeo em 2007. Uau! Eu estava no LinkedIn no final de 2007, quando era tipo, eu não sei, 8 milhões de pessoas. Era muito pequeno. E eu escrevi um livro sobre o LinkedIn. Fui uma das primeiras pessoas a escrever um livro sobre Sim. o LinkedIn em 2009. Sobre como construir relacionamentos no mundo digital e depois levá-los ao mundo físico. E eu estava organizando eventos de networking por todo o país. Incrível. Eram eventos de networking em 2009 e 2010. E eu estava usando a plataforma para atrair pessoas A para os propósito, eventos. você e eu somos muito parecidos. Em 2009, eu estava organizando eventos chamados You Blogging Tweetface. E era tudo sobre como usar mídia social para negócios. E isso foi uma das minhas primeiras coisas. Que era YouTube, blogging, Twitter e Facebook. Muito legal. You Blogging Tweetface era como se chamava. Exatamente. E foi tipo, surgiram vários eventos novos, tipo Tweetups, Meetups, Blog World e Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk apareceu e todos nós. Uau, olha esse cara. Exatamente. E eu conheci Gary Vaynerchuk em 2009. Aham, parecido. Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek e vários outros. É quase como uma nova onda de como criar esse estilo de vida empreendedor. Eu escrevi Key Person of Influence em 2009 e foi lançado em 2010. Era o livro sobre como construir uma marca pessoal. Então você e eu tivemos uma experiência muito semelhante. Agora, aqui está a questão com a chegada da inteligência artificial. E parece que cada vez mais criadores de conteúdo estão fazendo essas coisas para divulgar sua mensagem, para criar mais Sim. pontos de contato, para ter comunidades e audiências. E parece que a criação de conteúdo está em alta. Podcasting está em alta. O que mais? Vlogging está em alta. Sim, Vídeos curtos. ferramentas de IA estão produzindo E as rapidamente. ferramentas de IA estão ajudando as pessoas a amplificar sua mensagem. O desafio é, se todo mundo está fazendo isso e as ferramentas estão cada vez mais acessíveis, como você se destaca em meio ao barulho em um mar de marcas pessoais hoje? Tipo, como você realmente ganha público quando todos estão fazendo barulho? Então, tudo o que você precisava fazer era aparecer com consistência. Só isso. Mas hoje em dia, só aparecer não basta. Você tem que ser um jogador de elite, realmente trazer seu melhor jogo se quiser estar presente de verdade. Então, sabe, se você imaginar um aeroporto e o nevoeiro chegou. É muito difícil decolar porque há muita neblina. Se você já está lá em cima, como você está, você tem milhões de pessoas. Então você já está acima da neblina. Por isso pode continuar essa jornada e você já é um jogador de nível A e você pode gastar orçamento nisso.
Como você faz isso se está começando? Como você faz isso se está realmente no campo e cercado por esse enorme barulho? Então, são algumas coisas. Você precisa se desligar do que todo mundo está fazendo. E diga, vou me comprometer a agregar valor a um pequeno grupo de pessoas. E eu vou começar pequeno e continuar agregando valor. E aparecer com força. Porque pense assim, seu melhor amigo é seu melhor amigo não, porque você tem muitas e muitas opções diferentes e escolheu cuidadosamente entre todas as opções. Seu melhor amigo é seu melhor amigo, porque seu melhor amigo descobriu como construir um relacionamento com você. Então é um jogo de relacionamentos, não é ruído. Então tente construir relacionamentos sobre o ruído. Outra coisa também é fazer parceria com alguém que já está acima da névoa. Então, Como você fez no começo. sim, isso mesmo, sim, Quando você entrou no mundo dos negócios, você estava com um cara 20 anos mais Sim. velho. E ele foi bem Sim. sucedido e tudo mais. quando lancei minha primeira empresa, eu tinha um cara que era o rosto do negócio, a quem pagávamos 5% da receita. Sério? Sim, Que tinha mais autoridade do que você, mais credibilidade, seja lá o que for. mesmo hoje é muito possível que seja contratado alguém como palestrante, e eles vêm e fazem uma palestra, e 500 pessoas aparecem para vê-los, mas você se posiciona ao lado deles. Então você pode fazer esse tipo de coisa. Você pode fazer joint ventures e parcerias com pessoas que já têm a cara do negócio e que podem ser a cara do negócio. Mas para ter sua melhor performance, tem 5 coisas que você deve acertar. A forma como você apresenta tem que ser realmente no ponto. Você deve se apresentar de uma maneira que vá chamar a atenção. Então você tem que garantir isso quando for responder as perguntas. Quem sou eu? O que eu faço? Para quem é isso? Isso realmente se percebe em cada comunicação. Então você precisa aprender a fazer um bom pitching. Publicação de conteúdo, publicação regular e ter um cronograma de publicação. Lançamento de um livro. Uma das melhores coisas que você pode fazer, porque isso faz de você uma autoridade na sua área. Eu analisei os principais podcasts e descobri que 78% dos convidados em grandes podcasts escreveram um livro. E apenas 1% da população já escreveu um livro, mas 78% dos convidados do podcast escreveram um livro. Então os autores acabam em plataformas maiores. Você precisa ter uma maneira de ganhar dinheiro com sua marca. Então chamamos isso de ecossistema de produtos. Se você não tem produtos, depois você fica sem dinheiro promovendo a si mesmo, promovendo sua marca. Você precisa ter um método de monetização. Sobre o perfil que você constrói, você precisa fazer parcerias e colaborações com pessoas que têm perfis que elevam o seu perfil. E a quinta lição se resume a joint ventures, parcerias. É tipo, pense em voar juntos como uma esquadrilha. Luiz, vi uma foto sua e você está na frente de um jatinho, né? Um jato particular. E tem você e Tom Bilial, e tem Jay Shetty. E você pensaria, essas pessoas são todas competitivas. Mas não, todos eles são colaborativos. Eles estão trabalhando juntos. E foi engraçado que você estava na frente daquele jato e foi tipo, bum, estamos decolando juntos. Acho que você sabe de qual foto estou falando, né? Sim. Então existe essa ideia de formar um esquadrão, que é quando você diz, todos nós vamos construir nossas próprias marcas. Vamos apoiar uns aos outros. É como um grupo de mentoria. Um mastermind. Sim. Então quando eu vir sua postagem no LinkedIn, vou curtir e comentar. Quando eu vir que você lançou um podcast, vou recomendar alguns convidados para o podcast e ajudar você com isso. E eu sei que você vai fazer a mesma coisa de volta. E você pode criar pequenos grupos no WhatsApp. Você pode ter um encontro mensal. Assim, você pode meio que simplesmente criar essa conexão íntima, sabe? Realmente um ambiente colaborativo, juntos. Sim, legal. Mas acho que você mencionou que havia 5 coisas que você precisa fazer para se tornar uma pessoa-chave de interesse. E acho que só falamos sobre 2. Pitch, publicar, produtos, perfil e parceria. Ok, então foi isso. Então esses são os grandes 5. Aí está. Sim, O negócio que todo mundo está falando agora é a IA. Todo mundo está falando e as pessoas estão começando a testar. Uma parte de mim sente que isso vai ser a maior coisa de todas. Outra parte sente que pode ser a maior distração para as pessoas, porque sempre vai ter uma nova ferramenta, um novo software, um novo plugin, algo que resolve algum problema. Então, como as pessoas realmente ganham dinheiro em um mundo de IA? sim. Quando tudo parece que você pode conseguir de graça. E se você lançar uma ideia, alguém vai lançar isso de graça quando você está tentando cobrar uma assinatura premium por isso, e eles vão ser 10 vezes melhores do que a sua coisa. E a IA vai continuar evoluindo. Como você se mantém focado quando está evoluindo tão rapidamente? E todos têm acesso a isso.
Bem, o que aconteceu foi que inventamos uma tecnologia que vai mudar fundamentalmente a natureza da economia e da sociedade. Luiz, imagine há uns 200 anos atrás. 100 caras estão arando um campo em uma fazenda. E 2 jovens aparecem com um trator. E eles dizem, assista a isso. E eles dirigem o trator para cima e para baixo e aram um campo inteiro em um dia que levaria 100 pessoas, um mês. Certo? E quando isso acontece uma vez, isso é chamado de momento de singularidade. Singularidade significa que não sabemos como o futuro será agora. Não podemos ver o que está além da curva. Porque todo cara diz, bem, o que vamos fazer? Só precisamos de 2 caras para arar um campo. Não precisamos arar tantos campos. E o que realmente aconteceu foi que 97, 98% das pessoas que costumavam trabalhar em fazendas foram completamente deslocadas. No final dos anos 1800, início dos anos 1900, todos os fazendeiros se mudaram para as cidades. E todas as pessoas que trabalhavam na agricultura tiveram que se mudar para as cidades. A gente não sabia como seriam os trabalhos. Sabe, o meu avô? Outro dia tentei explicar para o meu avô o que é e faz um personal trainer. Certo? Ele está tipo, hã? Não tínhamos fitness antigamente. Eu dizia ao meu avô, e ele já faleceu, mas imagine se eu dissesse ao meu avô, bem, eu realmente não quero ir à academia. Então eu pago um cara para me encontrar lá, e depois ele conta quantas coisas pesadas eu levanto e me diz que fiz um ótimo trabalho. E então ele marca outro horário para eu me encontrar na academia. E meu avô diria, o que é isso? Vocês estão sendo enganados? Tipo, o que está acontecendo? E ele perguntaria, quantas pessoas tem um personal? Bem, muitas pessoas, há toda uma indústria, certo? Então essa ideia de personal training, você sabe, ou um terapeuta, sabe, todas essas coisas de casal, terapias de casal. Não tinha isso 50 ou 60 anos Sim. atrás. Você só ficava trabalhando fora o dia todo. Ou um podcaster, certo? Então, tipo, a ideia de que você poderia estar criando conteúdo e colocando-o em uma plataforma gratuita e qualquer um pode assisti-lo e que você não precisa de permissão para fazê-lo. Nós chegamos a um momento de singularidade. E um momento de singularidade é quando a IA cria o primeiro contrato legal, que seja um contrato legal de verdade. Na profissão jurídica, sabemos que 97% das pessoas não vão mais precisar ser advogados. E assim que a primeira IA diagnosticar uma doença, sabemos que 97% dos médicos generalistas não vão mais precisar estar lá. O que as pessoas vão fazer? Eles vão fazer algo diferente. A vida vai parecer muito diferente. Infelizmente, tenho uma má previsão para você. Haverá uma separação da sociedade em breve, O que isso significa? que se dividirá em 2. E o que isso significa é que, vou te contar, inteligência artificial tem 2 superpoderes. O superpoder número 1 é a capacidade de distrair. Grande distração. Grande É distração. como se fosse uma enorme distração. Sim. E na verdade é como se... Se você não está focado em como estamos usando isso para crescer e alcançar nossos objetivos, você está apenas tipo, deixe-me tentar esta nova coisa e esta nova Sim, ferramenta. é realmente importante saber que a IA é muito boa em transformar as pessoas em superconsumidores. E... Você acha que há alguém na Terra que poderia vencer uma IA no xadrez? Não. Não. Nenhuma única pessoa. E da mesma forma, não há uma única pessoa que possa superar o TikTok em manter a atenção deles. Se você abrir o TikTok, é o fim do jogo. No minuto que você abrir o app do TikTok, é o fim do jogo. Se você quiser usar só por 1 minuto, ele irá manter você por 10 minutos. Se você quiser usar por 10 minutos, ele irá manter você por 1 hora. Ele vai te transformar em um consumidor muito maior do que pretendia consumir. Se você entrar na Amazon, há uma boa chance de comprar algo que não pretendia quando fez login. Se você usa o Spotify, você vai acabar ouvindo mais músicas do que pretendia, porque a inteligência artificial deles está te transformando em um hiperconsumidor. A primeira coisa que você precisa saber é que algumas das pessoas mais inteligentes do planeta inventaram a tecnologia de IA focados em hiperconsumo, e seu tempo é limitado, então isso vai acabar ocupando sua vida. Por outro lado, a IA faz de você um hipercriador. E como um hipercriador, você pode estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo que antes levava 10 pessoas para fazer uma coisa. Portanto, quando você tem acesso à IA, pode ter o que é chamado de agentes de IA, que são agentes que fazem coisas para você. Então você pode dizer, gostaria de saber o nome de cada médico em Los Angeles, e você pode criar um agente de IA para buscar isso. Você poderia dizer, gostaria de escrever uma mensagem pessoal para todos os meus seguidores no LinkedIn. Isso é possível. Eu gostaria de poder pegar todos esses dados e colocá-los em uma planilha. É só dizer a ela como fazer isso. Gostaria de criar uma empresa de software, mas não sei que tipo de negócio ainda.
Bem, vamos perguntar ao modelo mais recente, e ele nos dará opções. Vamos fazer o upload de todas as nossas coisas lá, e ele nos listará opções, e escolheremos uma. Então vamos para o Replit, e pediremos que eles construam isso como um software, e ele vai gerar o software. O que normalmente levaria meses, agora acontece em minutos. Certo? Quando eu digo que a sociedade vai se dividir, e isto é um alerta. Um grupo de pessoas será hiperconsumidoras e um grupo de pessoas será hipercriadoras. E provavelmente será 98% e 2%. Então, tipo, uma em cada 50 pessoas vai ganhar muito dinheiro e ter sucesso e produtividade, e eles vão fazer parecer sem esforço e fácil porque estão usando o IA como um superpoder. 49 de 50 vão apenas se deixar levar por TikToks e infinitos isso e infinitos aquilo. E, sabe, eles vão ficar com a mente prejudicada, de tanto a inteligência artificial os sobrecarregando com hiperconsumo. Veja, este é o último momento em que você realmente pode decidir. Você tem que decidir e dizer: serei disciplinado e um hipercriador, ou serei indisciplinado e um hiperconsumidor. Como você toma essa decisão? Apagando seus aplicativos, se livrando deles. Você tem uma agência terceirizada que cuida das suas redes sociais para você, onde é trabalho deles ser criativos, e você tenta organizar sua vida de forma que consiga distinguir entre criatividade e consumo. E você pode ser muito disciplinado em limitar isso. O seu consumo. Você já fez isso por si mesmo? Claro, e pelas crianças, e as pessoas da minha equipe, e as pessoas com quem trabalho. E é por isso que estou compartilhando isso aqui. Porque eu posso ver isso como alguém que trabalha com essa tecnologia. Você sabe como era por boa parte da história humana. Não tínhamos muito acesso ao açúcar. E então cercamos os humanos com açúcar. E nosso cérebro ficava facilmente distraído por ele. E acabamos com muito açúcar em nosso sistema. Então é a mesma coisa com o conteúdo. Sabe? É a mesma coisa que a inteligência artificial vai fazer. Será hiperconsumo. Então qual é o maior medo que você tem? Você tem 3 filhos. Eles estão prestes a ser adolescentes em alguns anos. Qual é o medo que você tem em relação a isso? Onde eles estarão na sociedade? E como prepará-los para o sucesso e ser mais criadores do que consumidores? Sim. Quando é tão fácil, no cérebro de um adolescente, fazer o que seus amigos estão fazendo e querer estar nas redes sociais. E isso leva a mais consumo. E aí vem a reflexão. Como eu posso ser melhor? Como eu posso me tornar mais atraente no mundo e receber mais validação, mais atenção? E navegar melhor nesse novo mundo? Acho que meu maior medo é que meus filhos parem de vir falar comigo sobre essas coisas. Sabe, eles estão lidando com algo e eu não sei sobre isso. Isso seria um grande medo meu, porque, como alguém que nasceu em 81, sabe, então eu experimentei a vida antes de computadores e celulares. Eu também experimentei a transição para a computação pessoal, mobile, nuvem, e agora, a IA. Então eu tenho essa visão de longo prazo sobre como a vida pode ser e como a vida deve ser. E tipo, o que é agradável, tipo, eu sei o que é algo bom. Sabe, aquilo que tem funcionado por muitas gerações. Espero que possamos sempre manter um diálogo contínuo sobre essas coisas. E que eles possam entender que estas coisas podem ser o maior ativo, a maior ferramenta, mas como qualquer tecnologia superpoderosa, vai ser uma faca de 2 gumes. Sim. Parece que a escola é meio irrelevante. E o que eles estão ensinando atualmente parece que só ensinam matemática e... A gênese da escola foi criar trabalhadores de fábrica. Foi isso mesmo, não é nenhuma teoria da conspiração. Foi exatamente para isso. O exército alemão queria criar soldados. Eles criaram o sistema escolar prussiano. Um cara de Massachusetts veio e viu, ficou impressionado. Era baseado em quartéis, com uniformes e tal. E ele estava tipo, isso é o que precisamos, porque não temos trabalhadores suficientes para nossas fábricas na América, que está se industrializando. Então eu acho que o nome dele era Horace Mann. Então ele chega e ele diz, nós vamos fazer isso. Algo como um sistema escolar militarizado, e vamos ajustá-lo para fazer trabalhadores de fábrica. Acho que Rockefeller tinha uma citação famosa sobre isso. Não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores. E isso foi a escolaridade. E ele disse que, na fundação do sistema escolar, e isso, aliás, eu não sou contra isso, porque isso provavelmente foi o necessário para construir o mundo que agora damos como certo. Foi provavelmente a melhor coisa. Sim, começou por causa da economia. Sim.
Mas esse sistema simplesmente não vai te servir, porque no fim das contas esse sistema é como treinar você para ser uma IA. Na verdade, está treinando você para ser como uma IA. Está forçando dados na sua cabeça. E então faz você alucinar respostas sob comando. É o que as IAs fazem. Você força bastante, só que elas fazem melhor. Muito melhor. Tem toda a internet no cérebro e depois ela alucina respostas. E então podemos aprimorar aos poucos e ela fará um trabalho cada vez melhor. Precisamos de crianças que sabem como fazer o prompt, não vomitar a resposta. Precisamos de crianças que saibam lidar com o que vem pela frente. Precisam entender que o que estou ensinando meus filhos a serem é generalistas com alto grau de iniciativa e capacidade. Alta capacidade significa que você realiza coisas no mundo. Você traz coisas para o mundo. Você é um criador, não um consumidor. E um generalista é alguém que sabe um pouco sobre muitas coisas. Eles sabem sobre história e geografia, entendem um pouco sobre política, compreendem um pouco sobre negócios, saúde e bem-estar, esportes e todas essas coisas assim. E é como se a pessoa que vai governar o mundo no futuro fosse o generalista de alta capacidade. Generais de alta capacidade? É isso? Não, generalistas. Certo. É o sotaque em você. Desculpa. Eu entendi como general. Ah, é britânico-australiano, então peço desculpas. Agora, como pai, quais são as 3 coisas que você deseja? Que ensinem na escola daqui para frente, nos sistemas escolares. Se você só pudesse ensinar 3 coisas, o que você gostaria que todas as crianças aprendessem na próxima década? Gosto e discernimento. Desenvolver seu próprio gosto, desenvolvendo discernimento sobre o que não é para mim. Dinâmica de equipe, formando pequenas equipes de alto desempenho. Como usar equipes para encontrar uma resposta. Uma das coisas que eu odeio sobre o sistema escolar, existe essa ideia de que você faz uma prova por conta própria. Na vida você faz muito poucos testes por conta própria. Você faz quase todos os testes como parte de uma equipe. Portanto, quando você está sob pressão aqui, a primeira coisa que faz é reunir sua equipe. Sabe, se de repente você enfrentasse um grande desafio, você teria uma reunião de diretoria sobre isso e reuniria as pessoas naquela sala lá fora. E você obteria as respostas e discutiria as respostas. Também não haveria uma única resposta. Haveria muitas respostas para a maioria dos problemas. Então, isso é pensamento crítico. Isso é ideação e dinâmica de equipe e trabalho em equipe. Eu gostaria que eles ensinassem a ideia de um ciclo completo. Como é descobrir um problema? Para então encontrar co-colaboradores para fazer alguma diligência, inventar algo, escalar com equipe e tecnologia, formalizar isso e sair e passar para o próximo problema. Queria que entendessem esse ciclo. E o fato de que, se você quiser, pode ser pago por esses ciclos, você não é pago pelo tempo. Você pode fazer um ciclo em uma semana e ganhar muito dinheiro. Pode ganhar o salário de uma vida em 30 dias se conseguir fazer um grande ciclo em um mês. Sim. Então, é sobre entender que não é mais sobre bater ponto e vender tempo por dinheiro que te deixará rico. É sobre completar um ciclo. Sem alegria, não há vida. E a miséria não tem vez. Quero dizer. Então, não há riqueza na miséria. Quantas pessoas bem-sucedidas são miseráveis? Certo? E eu acho que você pode atingir o sucesso. Mas se você não tiver alegria,